Olá pessoal, nessa aula falaremos sobre integral de Fourier, que é uma generalização das séries de Fourier que já estudamos e é um caminho intermediário para chegarmos até a transformada de Fourier. E para isso partiremos do conceito de série de Fourier, em que estudamos então como podemos representar através de funções trigonométricas fenômenos periódicos ou fenômenos que eram restritos a apenas um segmento, um intervalo espacial, como vimos, por exemplo, na condução de calor. Então, séries de Fourier eram dedicadas especificamente a estudar fenômenos periódicos. Agora, vamos expandir esse conceito para funções que não são necessariamente periódicas. Então, para isso, vamos utilizar a integral de Fourier. E para chegarmos na integral de Fourier, vamos partir de algo que já conhecemos, como as séries de Fourier. Então, como exemplo, vamos considerar uma onda retangular. Então, essa onda ela é da seguinte forma, no intervalo de menos 1 e 1, a minha função vale 1, e entre menos L e menos 1 e entre 1 e L, ela vale 0. E o período dessa minha onda retangular é dada por P igual a 2L. Então, a representação gráfica seria mais ou menos assim. Então, eu tenho essa onda retangular, que nesse intervalo de menos 1 e 1 ela vale 1, e fora desse intervalo ela vale 0. Lembrando então da expressão da série de Fourier, nós temos então que nós podemos representar esta função periódica chamada FL como sendo igual a A0 mais a somatória de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de NUX mais BN seno de NUX, onde U era dado por 2π sobre o período, neste caso, π sobre L. Esses coeficientes, ANs e BN, são os coeficientes da série de Fourier. Por conveniência, vamos representar a série de Fourier substituindo NU por WN, ou seja, WN vai ser dado por N vezes U. Como U é π sobre L, então nós temos que WN é igual a Nπ sobre L. E fazendo a integral, determinando-se o valor de cada um dos coeficientes da série de Fourier, chegamos que o termo constante, o A0, ele é dado por 1 sobre 2L integral de menos 1 a 1 dx, e isso dá 1 sobre L. Já os outros termos, os ANs, os que multiplicam os cossenos, ele vai ser dado por 1 sobre L integral de menos 1 a 1 cosseno de nπx sobre L dx. Os termos BNs, os que multiplicam os senos, eles são nulos, justamente porque estamos trabalhando com uma função par. Então, todos os coeficientes que multiplicam senos, eles vão se cancelar, eles são nulos. Então, calculando-se agora os coeficientes ANs, nós temos que, por ser uma função par, então estamos integrando o cosseno, podemos multiplicar por 2, integrar de 0 a 1, e chegamos então que o valor dessa integral é 2 sobre L, seno de Nπ sobre L dividido por Nπ sobre L. Usando a convenção que assumimos, substituir Nπ sobre L por Wn, nós temos que os ANs são dados por 2 sobre L, seno de Wn dividido por Wn. Então vamos ver agora a relação entre os coeficientes da série de Fourier e os Wn's. Esses Wn's representam as frequências angulares de cada uma dessas componentes, desses cossenos, que combinados, somados na série de Fourier, eles vão representar a minha função original, nossa função retangular. Então, vamos imaginar inicialmente que o nosso L é igual a 2, ou seja, o período da minha função periódica é 4. E então, o Wn, que é dado por Nπ sobre L, vai ser dado por Nπ sobre 2. E a diferença entre duas frequências consecutivas dessa minha série de Fourier, dado por Wn mais 1 menos Wn, vai ser igual a π sobre 2. Basta
calcularmos isto, assumindo n mais 1π sobre 2 menos nπ sobre 2, essa diferença vai dar π sobre 2. Aqui nós temos a representação gráfica da nossa função periódica com período 4 e um gráfico da amplitude dos coeficientes da série de Fourier em função da frequência é dada por este gráfico em que cada uma dessas barrinhas representa o valor do coeficiente da série de Fourier. Aqui eu multipliquei cada um dos coeficientes por L, justamente para normalizar a nossa curva, para ficar independente de L, porque nós vemos que o AN é inversamente proporcional ao L. Então, quando eu multiplico com L, ele desaparece. É apenas um aspecto de normalização. Mas observamos que a distância entre dois pontos consecutivos aqui na nossa curva é dada por ΔW igual a π sobre 2. Agora, vamos ver o que acontece quando aumentamos o L para 3, ou seja, o nosso período agora não é mais 4, mas é 6. Neste caso, Wn é dado por nπ sobre 3, e a diferença entre duas frequências consecutivas, ΔW, é igual a π sobre 3. Então, quando representamos graficamente os coeficientes da série de Fourier em função da frequência, nós vemos que os pontos estão mais próximos. Antes era π sobre 2, agora é π sobre 3. E ao aumentarmos o período, agora cada um desses retângulos, dessa minha função periódica retangular, cada um dos retângulos eles estão mais distantes uns dos outros, porque justamente eu aumentei o período. Se eu aumentar o período para 8, L igual a 4, agora nós vemos que cada uma das funções, cada um dos retângulos estão mais distantes uns dos outros, e o Wn é dado por nπ sobre 4, tal que ΔW é igual a π sobre 4. Então o distanciamento de dois pontos consecutivos agora é π sobre 4. E se eu aumentar gradativamente o período, eu vejo que os retângulos estão se distanciando do retângulo central. E agora eu tenho que a diferença entre duas frequências consecutivas ficou menor ainda. Tal que a gente pode extrapolar isso intuitivamente, assumindo que quando a gente colocar esse L tendendo a infinito, aumentar o período da nossa função, eu sobrarei apenas com esse retângulo central, e todos os outros períodos eles estarão distantes no infinito, e neste caso o nosso ΔW ele vai tender a zero, de tal forma que eu terei uma representação contínua da frequência neste caso. Então, a distância entre dois pontos consecutivos vai tender a zero, tal que eu tenho uma representação contínua dos meus coeficientes da série de Fourier. Então, essa aqui foi uma visualização gráfica do que aconteceria se eu fizesse o meu período tender a infinito. Então, vamos ver agora matematicamente o que acontece para uma função periódica qualquer. Então, vamos tomar como base a nossa onda retangular com período 2L. Então, representada por esta expressão, aqui apresentada novamente, e vamos analisar como seria a representação matemática em série de Fourier dessa mesma função, mas se assumíssemos que o L tendesse a infinito. Então, qual seria a representação matemática desta função num caso em que o período é infinito, vai de menos infinito a mais infinito? Então, assumindo L tendendo ao infinito. Então, neste caso, vamos considerar agora uma função periódica qualquer, mas com período igual a 2L. Então, neste caso, a nossa série de Fourier dessa função fL de x, dada por, em série de Fourier, termo constante a zero, mais somatória de n igual a 1 até o infinito dos ANs vezes os cossenos de Wnx, mais Bn seno de Wnx, onde o Wn, como definimos anteriormente, é igual a nπ sobre L. Então, representando cada um dos coeficientes da série de Fourier pelas expressões, pelas integrais respectivas, então nós temos que o nosso fL de x é igual a zero. Então, lembrando que a integral que eu estou fazendo em um período, de menos L até L, mais AN,
Neste caso, a n aqui é dado por 1 sobre L, esta integral aqui. Então, nós temos aqui a somatória, o 1 sobre L eu deixei em evidência. Cosseno de WNX é este cosseno, WNX, mais, agora o nosso BN, que é dado por esta integral aqui, vezes 1 sobre L, vezes seno de WX, que está aqui. E, lembrando do conceito da diferença da frequência angular consecutiva, ΔW igual a Wn mais 1 menos Wn, que é igual a n mais 1 π sobre L menos nπ sobre L. Essa diferença resulta em π sobre L. Ou seja, então nós temos que 1 sobre L é igual a ΔW dividido por π. Então, essa expressão vai ser importante. Então, vamos substituir na representação em série de Fourier da nossa função, aqui este 1 sobre L nós vamos substituir por ΔW sobre π. Então nós temos, este primeiro termo eu vou manter igual, que é o A0, e agora eu vou substituir 1 sobre L por 1 sobre π vezes ΔW, que eu coloquei ele multiplicando cada um dos dois termos dentro dos colchetes. Agora vem um ponto importante. Então, se fizermos o L agora tender a infinito, o que acontece é que onde vai aparecer 1 sobre L, isso aqui vai tender a zero. Da mesma forma, o nosso ΔW, que é igual a π sobre L, ele vai tender a zero. Então, neste caso, nós temos que o primeiro termo, aqui nós temos 1 sobre 2L, então isso aqui vai tender a zero. E assumindo que a nossa função ela seja integrável de menos infinito até mais infinito, ou seja, assumindo que essa integral resulte num valor finito. Então, se essa integral aqui resulta num valor finito e eu estou multiplicando por zero, então este primeiro termo aqui vai tender a zero. E agora nós temos uma somatória de infinitos termos infinitesimais. Então nós temos aqui o ΔW tendendo a zero, e eu estou somando cada um desses termos. O ΔW está multiplicando um termo finito, aqui um cosseno vezes uma integral finita. Então nós temos aqui uma somatória de infinitos termos infinitesimais. É plausível assumirmos que, no limite, considerando esse ΔW tendendo a zero e eu somando esses infinitos termos de uma função g, eu estou considerando aqui em função desses WNs, multiplicando cada um desses termos infinitesimais, aqui esse ΔW tendendo a zero, isso convirja para a nossa integral agora, de zero até infinito dessa minha função g, de dw. Neste caso, a frequência, esses WNs aqui, como a nossa somatória vai até infinito, os WNs continuarão indo até infinito. E inicialmente o nosso WN, o primeiro deles, vai ser no caso em que n é igual a 1. Que quando o ΔL tender a zero, o nosso primeiro valor, o W1, também vai tender a zero. Então, esses são os nossos limites da integral. De tal forma que eu possa reescrever esta somatória da seguinte forma. Então, eu tenho 1 sobre π, integral de 0 a infinito do quê? Cosseno de WX. Agora eu tenho uma variação contínua do meu W, e não mais a variação discreta nos WNs, onde o n é um número inteiro, vezes a integral de menos infinito até mais infinito da minha função fv. Agora eu suprimi o L, porque agora o L tendeu a infinito, mais este termo seno de Wx, integral de menos infinito até infinito de fv, seno de wv dv, tudo isso integrado em dw. Então, nosso ΔW, uma variação finita, agora é uma variação infinitesimal. E agora nós temos, então,
esta integral, uma representação matemática da nossa função nas diferentes frequências. Agora, ao invés de eu ter uma variação discreta na frequência, eu tenho uma variação contínua na frequência. E se eu substituir esta integral aqui, vezes 1 sobre π, por uma função a de w, e esta integral aqui, vezes 1 sobre π, por uma função b de w, nós temos então esta integral aqui. Nós podemos representar matematicamente a nossa função f de x como integral de 0 a infinito de aw cosseno de wx mais bw seno de wx dw. E esta daqui é a nossa integral de Fourier. Então, vou falar agora sobre um teorema importante para a continuação do estudo da integral de Fourier. Se f de x é contínua por partes em um número finito de intervalos, tem derivada pela direita e pela esquerda em cada ponto, e a integral absoluta da nossa função f de x de menos infinito a mais infinito existe, então f de x pode ser representada pela integral de Fourier. E em pontos onde f de x é descontínua, o valor da integral de Fourier é igual ao valor médio dos limites esquerdos e direitos de f de x nesses pontos. Então, se a nossa função f de x é representada por essas curvas vermelhas, e ela tem 2 pontos de descontinuidade, a integral de Fourier desta função vai ser exatamente igual à função original, com exceção dos pontos onde ela é descontínua. E nesses pontos onde ela é descontínua, o valor da integral de Fourier é igual ao valor médio dos limites esquerdos e direitos nesses pontos. Agora vamos comparar a série de Fourier e a integral de Fourier. Apresentam diversas similaridades. O que podemos ver aqui é que substituímos esta somatória de termos discretos, onde os coeficientes variam. Nós conseguimos associar um número inteiro para cada um dos coeficientes da série de Fourier. Na integral de Fourier nós temos agora uma integral no lugar da somatória, e no lugar dos coeficientes nós temos funções da frequência. Então nós vemos diversas similaridades, mas aqui agora nós temos, no lugar da somatória de cossenos e senos, nós temos uma integral que multiplica, então, uma integral em que o argumento é o produto de trigonométricas, cosseno e seno, por funções da frequência. Então vamos ver um exemplo. Vamos assumir um caso em que a nossa função ela é dada por 1 para pontos em que o módulo de x é menor do que 1, e a nossa função ela vale 0 caso contrário. Então, graficamente, nós temos a nossa função caixa. Então, ela só tem valor não nulo somente nesse intervalo. E então, vamos calcular a integral de Fourier. Então, primeiro vamos calcular a função a de w. Então, é 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, da nossa função cosseno de wv. Então, nesse caso, nós temos que a integral de menos infinito a infinito se restringe apenas à integral de menos 1 a 1, que é o intervalo em que a nossa função é não nula. Então, nós temos que calcular essa integral. Calculando essa integral, nós temos seno de wv sobre π, w, integral de menos 1 a 1, e nós temos, então, 2 seno de w sobre πw. Que esse seno de w sobre w é a função sinc. Graficamente, nós representamos ela aqui. Então, ela tem uma oscilação que diminui de amplitude com valores maiores, conforme o w cresce. Já a função b de w, 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, da f de v, seno de wv. Eu vou integrar, então, o seno no intervalo de menos 1 a 1. Como o seno é uma função ímpar e eu estou integrando no intervalo de menos 1 a 1, então essa integral é nula. Então a minha função b é igual a 0.
Substituindo então as duas funções na nossa integral de Fourier, nós temos que a nossa função f de x ela pode ser representada também por 2 sobre π, integral de 0 a infinito de cosseno de wx, seno de w sobre w dw. Agora, lembrando que a nossa função, a gente definiu a nossa função como sendo 1 no intervalo em que o módulo de x é menor do que 1 e 0 caso contrário, então nós temos que a nossa função, essa integral aqui, que obtivemos através da integral de Fourier, ela apresenta 3 valores possíveis dependendo do valor do x que eu assumir aqui nessa integral. Então, lembrando-se do teorema que dissemos que onde a nossa função é descontínua, o valor da integral de Fourier é dado pela média dos limites esquerdos e direitos da função no ponto onde ela é descontínua. Então temos que no intervalo em que o módulo de x é menor do que 1, ou seja, neste intervalo aqui, esta integral aqui, ela vai resultar em quanto? Se eu passar esse π multiplicando o numerador e o 2, dividindo no denominador, nós temos que neste intervalo aqui, esta integral aqui vai valer π sobre 2. Exatamente quando o x é igual a 1 ou menos 1, essa integral vale π sobre 4, e fora desse intervalo, para x maior do que 1 ou x menor do que menos 1, essa integral é igual a 0. Então, uma utilidade importante para a integral de Fourier é no cálculo de integrais em que a solução analítica não é simples, não é algo trivial obter a integral resolver analiticamente esta integral. Então, a integral de Fourier ela permite encontrar a solução analítica para algumas integrais que são complicadas de serem resolvidas.